Fala, meus amigos, tudo bom? Aqui é o Fábio e quero trazer esse vídeo da forma mais rápida possível, né? Na medida do possível também, é claro. Durante a sexta-feira, eu vi muita gente preocupado, principalmente com a queda brusca, né? Que alguns acharam da nossa bolsa na sexta-feira. E eu fiquei pensando mediante as colocações, as perguntas e tal, e as dúvidas que eu vi, qual seria a melhor abordagem sobre o tema. Se adiantava falar o que está acontecendo, questões políticas, questões de volatilidade, principalmente mediante a proximidade das eleições. Só que eu achei até uma questão interessante, né? Abordar o tema de uma ótica um pouco diferente, mais baseado na realidade dos acontecimentos, né? Da sexta-feira, e ao mesmo tempo apresentar para vocês uma forma diferente de se olhar as variações da bolsa, baseado em algumas informações que, principalmente para quem está investindo de pouco tempo, começou na bolsa recentemente, ou simplesmente acabou vindo para a bolsa depois, vamos assim, desses IPOs malucos que aconteceram aí durante 2020 e 2021, principalmente, né? E também muitas pessoas que acabaram, vamos dizer assim, e estão se aventurando na bolsa de certa forma sem grande conhecimento, trazidos, por exemplo, pela Nubank, né? Aquela questão daquela ação que agora está até dando dor de cabeça para algumas pessoas e vai dar mais dor de cabeça, de certa forma, porque não que a coisa seja ruim ou que o bicho seja mais feio do que está se pintando, mas porque essas pessoas, muitas delas não têm conhecimento. Por exemplo, que a partir do momento que elas passam a deter uma ação em bolsa de valores, elas são obrigadas a fazer uma declaração de imposto de renda pelo mero fato de deterem essa ação, né? Ou seja, terão que declarar isso para a Receita Federal. Mas vamos lá. Como eu falei, a ideia é trazer isso de um ponto de vista um pouco diferente. Então eu acho que vale a pena você perder hoje alguns minutinhos, que eu espero que não sejam muitos também, imagina algo em torno de 15 minutos no máximo, para a gente entender algumas questões, vamos dizer assim, bem lógicas e ao mesmo tempo também extremamente importantes para quem está começando nesse universo de renda variável e que sei que normalmente não é falado, não é apresentado. Alguns influencers, né, que não é meu caso, eu não sou influenciador digital, não sou youtuber, nada disso, eu sou simplesmente um cara que vez ou outra faz um vídeo para ajudar alguns amigos e provavelmente eu nem devo deixar esse vídeo em aberto, devo deixar ele como sempre, daqui a um tempo colocar ele no privado. Bom, o que acontece? Muita gente não sabe, mas você quando investe quando você está olhando, por exemplo, ali o índice, né, o chamado índice Bovespa, o que é o índice Bovespa? Muita gente não entende o que é aquilo ali. O índice Bovespa, na realidade, é uma cesta, né, de ações teórica, né, baseado nas ações que nós temos listadas na Bolsa Brasileira, né, na Bovespa, né, que antigamente era dividida em três setores. Você tinha a BMF, né, a Bovespa e a Central de Custódia, que se juntaram e formaram a B3, né, que nós conhecemos agora, que é a Bolsa Brasil Balcão. E esse índice, né, que representa uma carteira teórica, ele não é composto por todas as ações que nós temos na Bolsa. Ela é composta hoje em dia por 92 ações. E a essas ações, para comporem o índice, ela tem que cumprir alguns critérios. Eu não vou entrar em detalhe aqui em critério, porque também não é o motivo, né? Senão a gente ia prolongar muita coisa. E a essas ações é atribuído um peso. Um peso o quê? Uma porcentagem, né? Essa porcentagem está baseada em quê? Bom, está baseado na estimativa dos senhores lá da B3 que gerem propriamente a bolsa. E qual propriamente seria o peso dessas ações?
Bom, o peso não é distribuído de forma igual, até como eu falei, existe um critério que é utilizado para determinar qual o peso que uma ação tem. Mas eu posso dizer para você de pancada logo assim, que basicamente uma base de 5 ou 6 empresas, de certa forma, detém uma boa parcela desse índice. E quais são as empresas que detêm essa grande parcela? Bom, em primeiro nós temos a Vale, a Petri, né, a Petrobras, e as ações das empresas financeiras, ou seja, propriamente, inicialmente, os grandes bancos, tá? E essa informação, ela não é tirada da minha cabeça, é claro, né? Eu não terei a mínima lógica. Ela é baseada nas informações que estão, inclusive, disponíveis, como todas as informações de uma forma geral sobre ações, opções, todo o mercado de uma forma conjunta, na Bolsa de Valores. E aonde a gente encontra essas informações? Como eu disse, no próprio site da Bolsa. Só que para facilitar, ninguém ter que procurar lá agora, eu trouxe o conjunto dessas ações, né, que compõem esse índice. E aqui eu tenho, né, todas as ações. Primeiramente, eu deixei elas organizadas em ordem alfabética, né? Começando pela Ambev, Alfa, Amer, Arezzo, né? Açaí, Azul, B3SA3, que é a própria bolsa, BBAS, BBDC, BBDC3, BBDC4 e por aí consecutivamente. E vocês vão ver que ela tem o código, né? O nome propriamente da ação, o tipo de ação, né, listada, a quantidade, vamos dizer assim, teórica, tá? Essas ações, a B3 não comprou essas ações, é uma quantidade teórica, e aqui a participação, e é aqui que vem justamente o nosso entendimento para hoje, e a informação que eu quero trazer, de certa forma. Aqui eu tenho aqui a participação, por exemplo, a Ambev, ela tem uma participação no índice que é de aproximadamente, né, de 3,203%. Né? Assim como a Alpargatas, por exemplo, tem uma participação de 0,215. Né? Assim como também o Bradesco, nas suas ações preferenciais, ele tem uma participação de 4,92 e nas suas ações, vamos dizer assim, ON, né, que são as ações que dão direito a voto, né? Uma participação de 1,184. E aí deve você fazer aquela pergunta, bom, se estão nomeadas em ordem alfabética e aqui eu tenho a porcentagem, qual seria, por exemplo, as ações que teriam maior peso? E é justamente aí que a coisa começa a ficar interessante. Vou vir aqui, vou selecionar, vou mandar classificar do maior para o menor. E aonde nós chegamos, olha só que interessante. Do maior para o menor, a empresa que tem o maior peso, por exemplo, na nossa bolsa é a Vale. Em segundo, a Petri 4, né, as ações preferenciais. Itube 4, BBDC 4, Petrobras de novo, prestem atenção nesse detalhe, Petri 3, B3SA3, Ambev, Elet, BBSA, Rente, Itaúsa, VEG, entre outras. Então, aqui, conclusão, a gente olhando, e vai assim, a maioria delas, se prestar atenção, da Itaúsa para baixo, ou melhor, da VEG para baixo, quase todas têm representatividade de 1%, e daí para baixo, só abaixo de 1%, ou seja, 0, quase nada, né? O caso, por exemplo, pegar aqui a última opção, que é a Cash 3, por exemplo, que entrou recentemente no índice, a participação dela é de 0,038. Então, por mais que a Cash subisse, por exemplo, 10% num dia, ela não influenciaria de forma nenhuma no resultado do índice, ao contrário do que muita gente vive falando aí, que o índice subiu porque a empresa tal subiu 10%. Você tem que ver qual é o peso dessa empresa, né, dessa ação no índice, para você poder justificar isso, primeiramente. E nós chegamos, voltando para cá, né? Vale 14%. Petrobras, Petrobras é 6%, só que olha só, a Petrobras ela está no ranking do índice em participação com as Petri 4, né, que são as preferenciais, e com as 3, que são as ordinárias, ou seja, se eu somar 6 com 4 aqui, eu tenho 10,5% na realidade, o que quase equivale à participação da Vale, porque a Vale só tem ações do tipo ordinária, né?
Logo abaixo eu tenho o YouTube, que ela vem aqui com o YouTube 4, BBDC, que ela tem uma participação de 4, mas se eu procurar logo abaixo aqui eu vou achar BBDC 3 com mais 1, ou seja, mais 5, né? YouTube 4, se eu for procurar, por exemplo, a YouTube 3, eu não lembro onde ela está, né? Mas eu tenho um detalhe, ó, YouTube 4 está aqui, 6%, mas eu tenho logo embaixo o quê? Itaúsa, que de certa forma é o quê? É literalmente, né? É uma holding, a controladora do Itaú, com a participação também de 2%. Se eu somar isso com o YouTube 3, que eu não sei, sendo bem sincero, eu estaria sendo leviano se eu falasse que YouTube 3 está aqui, eu não olhei isso nesse ponto, né? Mas mesmo assim já tenho 5%. Né? Quem quiser depois é só ir lá no site da B3, né? Ou então simplesmente ir no Google e colocar, vamos dizer assim, participação das empresas do índice Bovespa ou composição do índice Bovespa. Vai cair numa páginazinha lá, você vai estar escrito B3, você vai clicar nela e vão estar todas as ações que elas fazem parte do índice. E esse índice ele é revisado normalmente semestralmente. Então, o que acontece? Voltando para cá. Se eu olho, por exemplo, para a Vale, ela tem 14% de peso no índice, então significa que se a Vale, por exemplo, ela num dia de movimentação fraca, principalmente, né? O que eu chamo de movimentação fraca? Um dia que a Bolsa, por exemplo, ela negociar aproximadamente entre 15 e 20 bi, por exemplo, né? E a Vale, por exemplo, ela variar 2%, né? Para todos os efeitos, a variação de Vale assim, vai ter um significado muito grande sobre o índice. A mesma coisa acontece com o Petro, né? Então é isso que eu queria que vocês prestassem atenção, porque para mim falar do detalhe que é o detalhe seguinte, que é o quê? As chamadas correlações. O que são as correlações? São questões ligadas a ativos reais. E o que são esses ativos reais, né? No nosso caso aqui, os ativos reais que eu vou estar falando ou colocando em ênfase são propriamente as commodities, né? Commodities, no caso, metálicas e de energia, no caso aqui em específico. Porém, essas correlações, elas são válidas, né, para qualquer um dos setores, né, da bolsa em específico. Vamos supor que foi liberado para os bancos um aumento, por exemplo, na taxa, vamos dizer assim, as taxas administrativas. Automaticamente, esse aumento nas taxas administrativas vai ser entendido pelo mercado como algo bom para os bancos e automaticamente tem tendência, né, mediante a isso, os bancos subirem. E assim consecutivamente. Ou seja, é uma análise que parece subjetiva, mas não é. É uma análise importante para você entender, porque muitas vezes a bolsa se movimenta baseada nessas questões, né, do mundo real. E no nosso caso aqui, o que seria o mundo real? Deixa eu tirar aqui, vamos voltar. Por exemplo, queda de sexta-feira. O que aconteceu? O que eu tinha na quinta-feira, por exemplo? Olha só que interessante. Ó. Quinta-feira, dia 22 de setembro. Eu tinha, por exemplo, o barril WTI, que é o que? O chamado petróleo leve bruto, né? Cotado a 83 dólares, chegou a fazer uma máxima em 85 dólares. Petróleo é o que? É a commodity negociada, por exemplo, a partir, ou vendida, né? A partir da Petrobras. Beleza. E o que aconteceu, por exemplo, no dia 23, né? Ou seja, tive que parar aqui por causa de uma moto, tá, gente? Rapidinho. Ou seja, na sexta-feira, literalmente o preço do petróleo derreteu mediante a possível recessão, né? Que, vamos dizer assim, tudo indica que vai acontecer principalmente na Europa. Resultado, uma menor demanda de petróleo significa aumento nos estoques e automaticamente baixa do preço, ou seja, a lei básica de oferta e demanda. O que aconteceu? O petróleo derreteu literalmente da faixa dos seus 83 dólares, né? Para a faixa aqui, ó, chegou a fazer uma mínima em 78, voltou, tinha fechado na sexta-feira a 78,78. Então, o que acontece? Se o petróleo cai e a principal commodity negociada por uma determinada empresa, no caso a Petrobras, ela, vamos dizer assim, ela cai, automaticamente as ações negociadas dessa empresa, pelo menos no primeiro movimento, no curto prazo, elas sofrem essa ação. Então, se nós viemos aqui, por exemplo, e colocar
Petri 4. Só como títulos, por isso que não estava aparecendo. Aqui, ó. Petri 4, olha só. Olha só o tamanho da barra da Petri 4. Só para a gente comparar. Ó. Dia anterior, subiu da mesma forma que aconteceu com a commodity. No dia seguinte, olha só o que aconteceu. Devolveu e perdeu o fundo, né? Inclusive, voltando aqui, retestando o fundo anterior. Fazendo um duplo fundo aqui, para quem gosta de gráfico, né? E a gente olhando aqui, ó, mais uma vez, ó, voltando para como ver se o movimento não foi similar. Ou seja, isso aqui que a gente chama de correlação. Quando o ativo vendido pelaquela empresa em específico, ele, vamos dizer assim, reflete diretamente sobre o valor da ação. Isso é comum, tá, gente? Então não foi nada do outro mundo, por exemplo. Se eu vier olhar, por exemplo, Vale, vamos lá, vamos olhar aqui, ó, Vale 3, tá aqui, ó, Ibovespa, Brasil. Opa, Vale, ó, já abriu em gap para baixo, 68, tinha fechado na quinta-feira aqui, ó, mesma situação, ó. Fechado a 69,94, né? Tinha aberto em gap, igual toda a bolsa na quinta-feira. Daqui a pouco a gente olha a bolsa para a gente entender isso aqui, ó. E abriu em gap, automaticamente significa o quê? Que ela já abriu em alta. Se já abriu em alta, a tendência é que a bolsa também acompanhasse esse movimento de alta dela, inicialmente. Já que ela pesa, né? Ela tem um peso de 14% sobre o índice. Na sexta-feira, já abriu com gap de baixa, né? E qual foi o preço, por exemplo, do minério de ferro? O que aconteceu? Bom, o minério de ferro ele vem numa crescente de baixa. Na quinta-feira ele até deu uma segurada. Mas olha só, ele vinha numa sequência de baixa que não era respeitado para todos os efeitos. Vamos voltar lá no Vale rapidinho. Aquela que não era respeitada para todos os efeitos, ó, pela cotação. Sexta-feira, o que acontece muitas vezes, eu canso de falar, inclusive lá no meu canal no Instagram, né? Para quem não me segue lá no Instagram, já aproveita o embalo, né? E vamos dar uma mãozinha. E o que acontece no final das contas, né? Sexta-feira é dia de realização, mediante as incertezas que a gente tem, principalmente no período que nós estamos agora, que é um período de alta volatilidade, principalmente pelas eleições. Não vou entrar em detalhe aqui de eleição. Se depois quiserem que eu faça um vídeo falando sobre os possíveis cenários pós-eleição, eu posso até fazer, né? Ou seja, não teve nada a ver para todo efeito com o mercado assim. Foi simplesmente que as commodities negociadas e que das empresas que têm maior peso na bolsa, elas sofreram uma depreciação muito grande durante a sexta-feira, forçando uma realização. E agora a gente voltando, ó, a gente vai lá e olha, por exemplo, o Ibov. É só olhar, ver se o movimento do Ibov não foi muito similar ao movimento, por exemplo, das ações da Petrobras. Então, o que nós temos aqui basicamente? Uma correlação de índice e de ação, por ela ter um peso muito grande, com a desvalorização do ativo. Nada além do que isso, não tem desespero, não foi nada demais. Para quem principalmente investe para longo prazo, é o tipo de alteração que a pessoa tem que se acostumar a lidar com ela, tá? Eu, inclusive, acho que tem coisa muito mais preocupante no mercado, ou melhor, no cenário macroeconômico do que isso, do que essa alteração, essa variação que teve. Eu, particularmente, acho muito mais preocupante a atual situação das bolsas americanas, né? Como a gente pode ver aqui, o S&P 500 e o Dow Jones, né? Do que propriamente a bolsa brasileira. O Dow Jones chegou a perder o fundo na sexta-feira e o S&P 500 parou literalmente no fundo da retomada, né? Assim como acho muito mais complicado também a situação da China no momento. Não vou entrar em detalhe também, a mesma coisa. Se alguém quiser que eu faça um vídeo falando um pouco mais sobre isso, eu faço, não tem problema. E para finalizar, para você, meu amigo, que chegou na bolsa agora, fica preocupado quando vê notícias, vamos dizer assim, alarmantes específicos, antes de sair vendendo teus ativos, de repente até realizando prejuízo,
de uma forma, vamos dizer assim, literalmente irracional, pegue, verifique os ativos que você tem, tente, vamos assim, analisar primeiro as correlações, porque muitas vezes você pode estar entregando seus ativos, vamos dizer assim, à toa. Não estou dizendo aqui, não estou recomendando para você comprar nem vender, tá? Mas para você ter um pouco de cuidado, olhar principalmente para a correlação dos ativos que você tem na bolsa, para você ver realmente se o que você tem vale a pena e se aquele movimento ali de baixa, por exemplo, daquele dia, daquele momento específico, realmente foi refletido em cima das ações que você tem. Que essa é a parte importante. E como sempre eu digo, se você comprou bem, tem firmeza nas suas decisões, está bem firmado na tua tese de investimentos, eu acho que não tem porquê. Tá? E como sempre, né? Um muito obrigado a todos e bons investimentos.